E dessa teoria eu ia falar que eu tenho um negócio, só que obviamente muito menos elaborado, né? Que a gente sabe muito menos do cérebro, que eu falo, isso realmente é verdade, porque assim, quando eu procuro, eu perco coisas a todo momento, a todo instante, e eu procuro as coisas nos lugares, e de repente eu procuro a segunda, terceira vez, ela estava no lugar que eu já achei. Então Isso já me aconteceu. Eu tenho uma Isso teoria já... que o meu Bloqueia cérebro, daí. ele tá colocando a imagem e eu não estou vendo essa. Porque você Já tá. procurei aquilo. Falar assim, a minha teoria é essa, que eu falo assim, mas eu já procurei aqui, agora a coisa está aqui, eu já tinha procurado. Pois é, isso aí está na linha desse negócio que esses caras estão estudando, que é o cérebro, ele está criando a realidade. Assim, você está vendo a realidade que ele está criando, que não é exatamente a realidade, né? Assim, pega o seu exemplo de você ter perdido... Tem umas coisas muito Medonho. doidas. Imagina, cada pessoa vê sua realidade e. Mas eu acho, porque assim, a Olha, gente fica nessa discussão, né? Né, eu tenho essa, né, teoria, essa percepção, que eu acho que realmente nós três aqui não estamos vendo a mesma coisa. E aí a gente fala, mas tem como confrontar, né? Isso é azul, todo mundo vê azul. A gente não sabe que é azul, nós estamos vendo cada um de nós. Então, eu acho que é muito difícil a gente estar tão em simbiose com alguém, porque cada um está vendo, são 8 bilhões de realidades diferentes, com aproximações, porque aí elas estão influenciadas pela sua maneira de pensar, pelo seu foco, ao que você dá atenção. Pega um exemplo bem básico, sem falar de pessoas. Imagina assim, sei lá, nos anos 80, a gente tinha uma televisão, 4 canais, às vezes não pegava, não sei se vocês são da época, Edson, talvez não, da época que a gente tinha antena na televisão e punha arame em cima, tipo bombril em cima, quando não pegava bem, era uma coisa meio estranha. O meu ponto é, naquela época você tinha 3, 4 canais, você tinha 3, 4 coisas. Às vezes não pegava o canal, mas você só tinha aquilo. Então, o que que acontecia? Você assistia o filme com chiado, você assistia o filme com aquela coisinha que aparecia, e tudo bem. E você, quando ia contar para alguém, você não contava que o seu filme tinha chiado, você contava o filme que você tinha assistido. Por quê? Porque não tinha opção, era aquilo. É que nem quando eu ia para o interior, naquele tinha Pedro's Pizza e o José Sorvete. Você tem a pizza de 5 sabores, é o que tem. Então, meu ponto é, hoje essa intolerância vem porque a gente tem essa consciência, além, né, de estarmos nos tornando intolerantes, mas essa consciência de que é infindável, é que nem o scroll infinito, é infindável o número de pessoas que possam vir me agradar, né? Então, se aí não me agradou, pum, né? E tem Então, aquilo um pouco do vídeo lá que eu gravei, assim, do viés. Então a gente está procurando igual o tempo inteiro, né? E o algoritmo já apresentou aquilo para a gente. Então o nosso cérebro está condicionado a procurar o igual. Alguém que apresenta um mínimo de diferente, a gente já quer rechaçar, né? E engraçado que você falou do filme, né? Eu vi umas 200 mil pessoas que eu sigo, mas uma delas falou que a percepção do tempo para essa geração mais nova também é afetada por causa disso. A gente já vê um filme, era tela quente, a segunda-feira, à noite. Era isso, se você quisesse ver o filme. Né? E hoje já não é tudo tão ali. Ali eu vejo quando eu quero, como eu quero, eu pauso, vejo em 2 vezes. Então, assim, a sensação do tempo é outra, a percepção do tempo é E outra. outra. A gente ia cozinhar pamonha, tinha o processo, pega o milho, depois do milho, cozinha, né? E tá todo mundo ali fazendo. Hoje não, você pega um aplicativo e pede, entrega na sua casa aí a hora que você quer, dependendo da cidade que você tá, né? Aqui onde eu tô não é bem assim. Mas, sei lá, em São Paulo, Edson, né? Já é assim. e ainda mais, assim, que eu sempre me choque, e agora já, né, já tá normalizando, até eu às vezes faço alguma coisa assim, se eu tô com pressa, mas essa geração faz tudo também em velocidade dupla, né? Não sei se já perceberam isso, eles assistem filme em velocidade dupla, eles escutam áudio em velocidade dupla, então, assim, imagina o processamento do cérebro, se algo que a gente assistia em 1 hora, eles assistem em meia hora. Assimila, não sabemos exatamente o que está assimilando, mas eu falei para vocês, eu não sei se eu já falei aqui, que eu me recuso a acelerar, e eu falo isso para todo mundo, por exemplo, nos áudios, né, do WhatsApp. Pode ser aquela tia de 90 anos que fala lento, né, porque você vai ter pessoas que falam mais ou menos lento.
Eu posso estar querendo morrer, gente. Eu não acelero. Porque eu cheguei à conclusão que isso de acelerar para ir rápido estava me fazendo falar muito rápido, então eu estava começando a ficar ininteligível. E quando alguém está falando comigo e a pessoa está falando lento, começa a me dar uma angústia e eu começo a querer cortar a pessoa. Então, assim, eu percebi que não dá para fazer isso, porque no afã, a gente vai entrar no assunto agora, porque assim, no afã de ganhar tempo, né? Porque quando te liga alguém, um áudio que é quase um podcast, né? De 10 minutos, e a pessoa fica, ai, aí, peraí, o que eu ia falar? E aí a tua vontade é de 2.0. Só que a gente vai assim para a vida. Então, eu falo na minha família, eu não acelero. Se eu vejo que é aquele áudio da pessoa lenta, de 10 minutos, eu deixo para ouvir quando eu vou ouvir, mas eu vou ouvir ele inteiro, doendo a minha alma, mas eu vou ouvir, porque eu estou aprendendo a ouvir no ritmo dos outros, no ritmo normal das pessoas. Né? Mas você vê, eu acho que isso vai afetar também o que a gente conversou antes, questão de força de trabalho, questão da geração e tal, porque eu via isso quando eu sentava para assistir um filme do Netflix, eu e o Vincent, né? A gente tem mais de 15 anos de diferença de idade. E às vezes eu sentava, estava assistindo o Netflix com ele e de repente eu falava, eu não, ai, tá estranho, tá rápido isso, eu não tô entendendo. Eu não percebia. Ele colocava em 1.25 só para ir mais rápido, porque ele está acostumado a ver em 1.5 ou 2. E 1.25 já me atrapalhava, eu já falava assim, nossa, tá estranho. E daí ele falava, é que coloquei um pouco mais rápido. Eu falei, pô, por favor, tira disso. E eu percebi que também tem isso. A gente, quando a gente não está treinado e acostumado com isso, a gente vai ficando para trás, porque eles conseguem, a mente deles é treinada a fazer tudo mais rápido também, sabe? E eu acho que, como tudo está sendo tudo numa velocidade tão grande hoje em dia, isso vai afetar um pouco quem não está acostumado a isso. Segura Na... isso. Segura isso. Você, eu já contei para vocês o exemplo acho que eu já contei, da treinadora, do influencer, que quem foi assistir reclamava que ele era lento. Eu contei isso para vocês? Não, acho que Acho que não. não. Faz uns anos, eu fui fazer uma formação de Design Thinking no Coffee Break, estava conversando com a instrutora. E a gente estava falando sobre isso, sobre essa geração que pegava tudo muito mais rápido, que tem uma facilidade de mexer com tecnologia maior do que a nossa geração, tal, né? A gente estava falando disso. E aí ela entrou no assunto da velocidade. Foi a partir daí que eu parei de acelerar o meu WhatsApp. Ela falou que ela fez um workshop para a geração Z, né? Na época acho que era Z. E aí ela chamou um influencer que tinha milhões de seguidores aqui na Espanha, que todo mundo seguia o tal do cara, e pôs o cara lá para falar para eles. E aí, enquanto o cara estava falando, ela percebeu que em 10 minutos os participantes já estavam, em menos de 10 minutos, já estavam lá digitando, já estavam lá dispersos, já estavam... Então, quando chegou o coffee break, ela falou, e aí, vocês estão gostando? Nossa, ele é muito lento. Ou seja, ninguém se ligou, é que lá no post do TikTok, lá nos Reels, o que ele fazia velocidade 1.5. Então, a juventude que seguia ele acostumou o cara falando que nem uma locomotiva desembestada. Uhum. Mas não é ele, na vida real, não é ele. Você coloca na velocidade. Ele estava na velocidade normal dele. E aí, esses jovens não conseguiam conectar com ele porque estavam acostumados com ele falando no 1.5. Rápido. Então, quando ela falou isso, eu falei, tem que parar. E eu estava vendo um dia a Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra, falando sobre isso, essa questão da velocidade de assistir. E eu também parei de colocar no mais dois, não sei o que, seja quem for, mas o meu gatilho foi outro. Porque eu estava percebendo a intenção da pessoa que mandava o áudio diferente na velocidade 2. E como que eu fiz isso? Porque, bom, eu tenho gente que eu falo que não manda áudio, manda podcast 5 minutos, 8 minutos, não sei o quê. Só que são pessoas que têm estilos de vida diferente, ritmo diferente e manda. Aí eu colocava no vezes 2, por exemplo. Aí eu já, para mim, mais de 1 minuto eu já colocava no vezes 2. E aí eu vi, nossa, essa pessoa tá um pouco agressiva, não sei o que, nananana. Aí eu tirei. Aí eu falei, não, a pessoa tava falando normal. Mas o fato da velocidade estar ali, dava a percepção. Por isso que quando a Gilson falou, a gente tá ficando para trás, eu falei, eu tenho ressalvas se a gente vai ficar para trás. Não, eu também não. Porque... mas a gente vai sempre achar que não vai. Eu concordo com vocês, porque a gente tá, né, a gente tem essa é uma geração híbrida e está acostumada às duas coisas, mas eu acho que o sistema vai desenvolvendo processos
tudo mais acelerado também. Então, quem está Uhum. acostumado com isso não quer dizer que é bom ou ruim, mas Uhum. quem está acostumado a fazer isso vai se adaptar melhor a um sistema que trabalha em alta Uhum. velocidade, entendeu? Se vai dar os mesmos resultados, resultados com qualidade, é outro assunto. É outra Mas, coisa, assim, que as pessoas vão estar mais moldadas a trabalhar nesse sistema, elas vão, porque é como elas cresceram. E é a mesma coisa de que quem está acostumado, entendeu, a datilografar, porque tinha aula de datilografia e daí sabe usar o computador, e quem não Uhum. tinha. É mais ou menos a mesma coisa. Isso te dá um pouco mais de agilidade. Agora, quer dizer, você faz as coisas melhor por causa disso? Não necessariamente, mas a velocidade vai estar lá para esse pessoal aqui. Mas uma coisa que eu não consigo também, nossa, quando o Vincent coloca coisa em velocidade dupla, começa a me irritar, Pois é. porque irrita. Eu acho que tem algo que você falou do tom, se a pessoa que a Uhum. pessoa estava nervosa ou tal. Eu acho que tem a questão da ansiedade também, porque é tão rápido que cria ansiedade na Sim. pessoa É que um está ponto. escutando. E tem um detalhe que eu acho que o Edson trouxe importante, aí eu já vou fazer a abertura do nosso podcast, que a gente está falando A aqui, né? gente nem Porque sabe eu do sou que é motivante hoje, de hein? A gente começada. nem Pronto, sabe do eu que é hoje. queria. Já está Mas aqui é o bom, porque assunto, a ó. gente aqueceu, agora chega, eu olho para a câmera, aquele momento famoso que eu olho para a câmera, mas o Edson foi uma coisa importante. Se a gente pensar que essa geração está acostumada, ou não é só essa geração, né, gente? Vamos parar que minha mãe acelera áudio, né? É, Mas se as pessoas se queixam dessa questão, que isso vai ser outro podcast, né? Da dificuldade da conexão, da dificuldade da comunicação, né, de uma série de coisas que a gente já falou aqui, das pessoas se entenderem melhor, o Edson trouxe uma coisa importante. Ele teve a perspicácia de falar, peraí, está muito agressivo. Ou não é que estava agressivo, é que estava normal. Agora, quem está habituado a só escutar no 2.0, já está criando no cérebro dessa pessoa uma percepção das pessoas com quem ela está relacionando que não é a realidade. é, Né? Então, é, assim, a dificuldade que essa pessoa vai ter sem perceber, de entender qual é a intenção do outro, porque, né, a gente sabe, a comunicação é para não falar uma merda, mas eu vou falar uma merda, porque acho. entre o que um pensa em falar, entre que ele abriu a boca para falar, entre que o som chegou no outro, entre que o outro percebeu, são 7 É, níveis aí, até a comunicação ser eficiente. Agora, se você acelera e muda o tom, e te faz ou ficar ansioso ou sentir que está agressivo, você já cria na sua cabeça uma imagem do que essa pessoa está querendo dizer, que não está acontecendo. Então, é. no afã, aí eu vou entrar no nosso assunto, no afã de ser rápido, a gente está deixando aí um rastro, né, de sangue no caminho sem ter noção. Posso fazer a abertura, gente, para a gente ter essa Sim. coisa? Qual que é o Então, vamos assunto? lá, olhando para a câmera. Dá uma canja pra gente. Qual Agora, que é o assunto de hoje? eu vou acelerar. É. Não, eu vou acelerar, olha o que eu falei. Boa noite aqui, onde eu e o Edson estamos atualmente, né? Que nós estamos no horário CET, que eu sempre me confundo, mas aqui na Europa. Mas o nosso amigo Agilson, que segundo a tela dele ele está não comprovado, eu não sei o que isso quer dizer, ele está em Sydney, então lá é 6 da manhã, embora o fuso horário dele está igual ao nosso. Então, não sei se eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, esse é o nosso terceiro episódio do Mesa Quadrada, onde a gente pega vários assuntos que estão cutucando a nossa cabeça e que podem impactar em algum futuro que a gente não quer viver, e discute ele hoje tentando encontrar, não uma solução, mas talvez um caminho. E aí o assunto de hoje, que já tem, né, pelo que vocês devem ter visto no nosso aquecimento aqui, é o seguinte: supostamente a tecnologia, a inteligência artificial, todos eles, nos ajudam a ganhar tempo, nos ajudam a aumentar a produtividade. Em tese, se a gente está fazendo mais rápido as coisas que a gente tinha que fazer, está sobrando tempo. Aí vem a pergunta: o que a gente está fazendo com o tempo que sobra? Jogo agora a bolinha para os meus amigos, Edson e a Gis. O que vocês estão fazendo? Primeira pergunta: vocês notam que vocês conseguem fazer as coisas mais rápido por conta da tecnologia? O tempo que sobra muito tempo. Eu tenho uma Deixa, teoria, mas vamos ouvir vocês, eu conto a minha experiência. talvez, se eu puder, eu vou começar só porque eu tive experiência agora nos últimos 10 dias. Eu estava em ilhas meio que isoladas, no meio do Pacífico, né? Então, são ilhas que dependem de transporte marítimo, que
por exemplo, eu estava com uma amiga, que era o aniversário de 50 anos de uma amiga, que ela queria fazer omelete de manhã, ia no supermercado, o ovo não chegou ainda para a semana, ia chegar num voo dali 2 dias, ela teve que esperar 2 dias para comprar os ovos que ela queria para fazer o omelete dela. Então aí você vê que nessas ilhas o ritmo de vida ainda é um pouco menos acelerado, é bem mais desacelerado. E as pessoas se cumprimentam em bom dia e boa tarde na rua, e as pessoas param o carro quando você está caminhando para perguntar se precisa te levar para algum lugar. Então, assim, a gente vê que o ritmo de vida é totalmente desacelerado comparado com o que a gente está no dia a dia, e as coisas funcionam normalmente, e a sociedade continua a ser uma sociedade funcional, como era quando a gente não tinha acesso à tecnologia. A internet funciona, mas não é tão rápida quanto a gente está acostumado, e tem hora que ela cai, ela volta, mas as pessoas estão acostumadas com isso no dia a dia e vivem da mesma maneira. Agora, o que eu sinto, quando estando por 10 dias nesses lugares, é que as pessoas vivem mais em contato com outras pessoas, conversando, e você vê que dá 4 horas da tarde, está todo mundo já fora do trabalho e jogando seu vôlei de praia na praia, ou indo para fazer algum esporte, ou eles têm aquelas casas comunitárias que você vê na beira das estradas, onde estão as pessoas do bairro todas conversando, ou vão para sua igreja. Então você vê que existe aquela vida de comunidade que a gente cresceu com ela há 30 anos atrás, ela ainda existe, e existe no seu passo lento, fazendo as coisas sem pressa. Então, assim, é uma pergunta que a gente sempre se questiona. Eu que tive um ano agora que eu tirei de sabático, né, um break do trabalho, para mim é claro que sobra tempo, na verdade. Eu não sei se sobra, a gente faz tudo tão acelerado, e, assim, as pessoas não querem ter um vazio na vida delas, né? Então, você não pode ter 1 ou 2 horas de break, porque se você tiver esse espaço vazio, você não é produtivo, ou você está perdendo alguma coisa que está acontecendo. As pessoas não se permitem isso também. Então, eu acho que acaba acontecendo que não existe esse ócio, esse tempo de ócio. Mesmo viajar hoje em dia, viajar virou uma função. As pessoas viajam porque elas trabalham muito e estão muito cansadas das semanas de trabalho, então elas precisam sair dessa realidade de trabalho, mas é uma função, porque elas viajam por um final de semana. A gente já conversou sobre isso antes. Antes a gente viajava uma vez por ano, no verão, com a família, e agora é uma vez por mês, no mínimo, para você sair daquela rotina do trabalho, só que é uma função viajar por um final de semana, porque são grandes filas em aeroportos, passar por segurança, pegar um voo de 2, 3 horas para ir um lugar do outro lado do Brasil ou do outro lado da Europa, que somente para passar 1 ou 2 noites. Então, assim, eu acho que a gente não tem realmente tempo de ócio. E isso, é claro que existem pessoas que são muito regradas, que acordam às 5 da manhã, que falam que fazem isso, que fazem aquilo, mas isso já, essa regra que as pessoas colocam para serem mais produtivas e terem tempo de ócio, na verdade, elas estão criando rotinas que tiram o tempo real de ócio, porque o tempo de ócio é você não fazer nada para poder ser criativo. Então, eu me questiono muito se existe algum tempo de ócio hoje em dia. Mas, por exemplo, eu tenho dados bem práticos para responder a primeira parte, né? Se a tecnologia ajuda. Então, se eu contar do meu trabalho, me ajuda imensamente. E eu posso contar, quando eu escrevia qualquer coisa no passado, eu ia demorar, sei lá, 1 hora e meia escrevendo, depois mais 1 hora e meia corrigindo, depois deixando de molho, depois revendo, dali 1 hora e meia de novo, para ver o que eu não prestei atenção, depois pesquisando no dicionário, na época, sei lá, do Aurélio, sei lá o que era, se tinha todas as palavras corretas ou não. Ou seja, um processo de escrever um artigo, para mim, levava facilmente umas 4, 5 horas. Hoje, eu faço em 1 hora e meia, jogo no chat, peço para ele contra-argumentar o meu próprio texto, penso sobre o que ele falou, pesquiso alguma fonte, jogo no Perplexity para saber que fonte me mandou. Então, assim, em 4, 5 aplicativos, o meu processo diminuiu pela metade. Isso eu estou falando de escrever. Fazer filme, mesma coisa. Eu comentei até outro dia com um amigo. Eu, para fazer um filme 20 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, quando estava no curso de cinema, eram horas, você lá no Final Cut Pro, editando, e aquela ladainha toda, fora quando era película ainda, assim, tinha que esperar revelar. Minha sobrinha faz um vídeo em 5 minutos e bom. Então, meu ponto é, você ganha tempo? Ganha. Eu acho que, pelo menos, você ganha. A questão é, você ganhou tempo
E aí você ocupa esse tempo, porque aí ao invés de eu fazer um artigo por semana, já que eu consegui fazer, é quase você comprar no macro, não sei o macro, o supermercado, né, que você compra um pacotão, mesma coisa. Então, ao invés de eu fazer um artigo que eu fazia 4 horas, agora eu vou fazer 2 em 2 horas. Então, eu continuo trabalhando 4 horas, mas enfiando mais coisa, porque aí eu já fiz 2 artigos, então aí eu tenho que publicar 2 artigos, aí eu tenho que fazer a publicidade dos 2 artigos, certo? Então, eu vou ampliando, que nem gremlins, as atividades que eu enfio, que pode ter o que você falou, não consigo ficar no vazio, e aí vou dar meu depoimento aqui. Outra é uma sensação de que se você está no vazio, você é inútil, e essa palavra virou uma doença, então, assim, eu não posso estar inútil, né? Porque a gente não entendeu que o ócio não é ser inútil, tem tempo para tudo, né? Mas a gente acaba associando a inutilidade, então você corre para fazer alguma coisa, ou a gente está tão desacostumado a não fazer nada que incomoda fisicamente. E aí, como a gente não consegue ficar com esse incômodo, porque não tem a tela quente, só tem um filme da segunda-feira, você tem 1 milhão de outras opções, você enfia. E aí a gente reclama que está cansado, porque o mais curioso é a mesma coisa quando me fez lembrar quando a gente começou no computador, eu era advogada e a gente usava máquina de escrever. Então, a máquina de escrever demorava muito mais, porque você digitava, se você datilografava, né? Se você tinha algum erro, você ficava lá apagando, voltando, apagando, liquid paper, aquela ladainha toda. Fazer uma petição demorava horas. Quando veio o computador, supostamente, aquilo era muito mais rápido. Muito mais rápido. Nem por isso a gente passou de trabalhar 8 horas para trabalhar 6. A gente continuou trabalhando 8. Sim. Né? Então, o que aconteceu foi que a gente começou a fazer mais, só que quanto mais você faz, mais consequências vai ter dessas coisas que você está fazendo, mais e mais subatividades vão gerar e não tem fim. E aí a gente fica dizendo para todo mundo, e isso eu posso falar, e acho que o Edson depois, né, vai falar a parte dele, mas eu acho que todos nós podemos dizer que 90% dos nossos amigos, familiares, loved ones, o que você quiser, reclamam que não tem tempo, que está cansado, que não tem tempo para... Você vai combinar uma coisa com as pessoas, a gente já falou sobre isso, meus amigos se queixam, me falam, parece médico, eu tenho que falar com você e marcar dali 2 semanas. Então, ela otimiza o nosso tempo, a tecnologia, sim, mas então, o que nós estamos fazendo com ele, né? Para mim, acho que tem um ponto. Claro, otimização de processo, que nem ele falou. Eu tenho que escrever um negócio, tenho que escrever script, eu tenho que fazer a apresentação. Obviamente, tudo isso já está muito mais fácil de fazer. O sistema de busca, de pesquisa, para você chegar numa ideia naquilo que você quer, ele está muito mais rápido, né? O que eu percebo assim, as tomadas de decisões, elas ainda não acompanham essa velocidade, né? Então, assim, né, dentro desses processos, porque exige um fator humano, que ainda é a responsabilidade que tem na tomada de decisão, quais são os vieses que tem nessa decisão, que tem que ter ali. E o que eu percebo tá tudo tão rápido dos dados, das informações, que para tomar decisão as pessoas estão um pouco paralisando nesse sentido. Eu tenho um pouco essa percepção, assim, né? E aí, esses dias estava pensando até nos conceitos de Agile. O que vai ser o próximo conceito de modelo de trabalho, né? Se Agile era o que vai vir depois vai ser o Fast Super Agile, o que vai ser? Mas, entretanto, o que eu percebo? O tempo de ócio, realmente, a galera ainda... Eu também não sei muito o que fazer com ócio, porque ao mesmo tempo que melhorou, eu me enfiei em um doutorado e me enfiei num trabalho voluntário, já não sei o quê, e já estou na Câmara de Comércio e já estou fazendo um monte de coisa, né? E o tempo é uma moeda de troca, né? Você ter tempo para não fazer nada... É uma moeda de troca, né? Também de que camada que a gente está falando aqui, né? De um white collar, de um blue collar, de alguém que pega 2 horas de ônibus para ir trabalhar, ou não pega 2 horas de ônibus. E o que eu percebo é assim, o ser humano ele é muito flexível, né? Enquanto eu estava antes em São Paulo, que tinha 375 mil coisas para fazer até de fim de semana, e eu ficava cansado de fim de semana, eu brincava, eu falava, eu tinha que ter um fim de semana para descansar do fim de semana. Eu estou numa realidade que não tem tanta alternativa do que fazer, então o tempo no fim de semana ele é mais lento, ele é mais devagar. E aí eu percebo que já dá mais tempo de descansar a mente um pouco, assim.
né? Eu lembro que durante a pandemia, né, eu mesmo estando dentro de casa, fazia 265 músicas. Cozinhava e aprendia a receita, e escrevia, e fazia não sei o quê. Então tem um fator meio que individual, mas que meio que força a gente ter essa produtividade também. Posso pegar Mas uma frase sua? Desculpa falar, não, você que eu... pode falar, Ele, Alexandre. ele falou uma frase que me chamou a atenção quando ele falou, eu queria explorar isso. Ele falou, o tempo é uma moeda de troca. E aí você deu exemplo, né? Se é um operário que leva 2 horas por dia, tudo bem, mas vamos imaginar, porque você falou, o tempo é uma moeda de troca e vou trocar para fazer nada. E não sei se foi a sua intenção, mas esse nada soou como, não é legal. Aí a minha pergunta é, não fazer nada não é legal? Por que não é legal? Não seria legal? Por que não seria legal? Uhum. Sem dúvida, que é aquilo que assim, o meu instinto natural não. Então eu vou pegar esse tempo e eu vou ocupar com alguma coisa. É ótimo, o ócio criativo vem daí, né? A gente precisa É, ter espaço para ver, pensar, ler, criar, né? E na verdade isso é o que faz a gente humano, né? A hum, arte, né, que a gente vê, o livro que a gente lê, os amigos com quem a gente conversa, as relações que a gente constrói é o que humaniza a gente. Isso é hum. super, super fundamental. Tá, mas então vou pôr uma pimenta. Pega um final de semana, você falou que aí é mais lento. Barcelona, você sabe que aqui é para pessoas ansiosas que nasceram com fomo, é uma desgraça, porque juro por Deus, gente, vocês não têm ideia da quantidade de evento e newsletters que eu recebo todo dia. Então, assim, né, eu tenho que fazer um exercício importante para não fazer nada. Mas vou pegar esse exemplo. Você falou agora. É importante o ócio. E é importante, vou juntar lá com a Ilha do Pacífico. Essas pessoas, elas tinham uma vida em comunidade, elas se reuniam com o vizinho, provavelmente sentavam ali na porta da casa. Então, são É, atividades que você faz no momento, um momento que você não está querendo ser produtivo nem eficiente. Vamos guardar essas palavras. Então, pego um sábado, que eu falo, não vou fazer nada em Barcelona, e mesmo a minha leitura, e mesmo a minha pesquisa, não tem que ser para ser produtiva. Ela tem que ser para ser de entretenimento. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar coisas que eu tinha aqui, livros assim, coisas com gravura. Pensei, vou fazer uma coisa assim, bem coisa que eu gostava de fazer quando era mais jovem. Pegar revista de decoração, por exemplo, que eu adorava decorar casa. Então, era ficar lá horas vendo sofás, né? Então, eu fui fazer isso. Estou fazendo esse ócio. Esse ócio que eu estou tentando não dar uma utilidade para ele. Nisso que eu estou fazendo esse ócio, ligo um amigo para jogar conversa fora. Qual foi meu primeiro pensamento? Vou atender. agora. Adoro esse amigo. Vou atender, porque, claro, se eu atender, aí eu vou ter que ficar falando, porque não dá para cortar uma conversa, numa reunião. Presta atenção no meu pensamento. Então, aí eu não vou ficar vendo a gravura, né, de tons pastéis que eu estou vendo aqui, essa aquarela, não sei o quê. O que eu faço? Então, eu fiquei durante um tempo, juro por Deus, olhando o celular e pensando, a minha cabeça, que é aqui, né, habita né, sei lá, um estádio, então eram assim, gente, como você é uma pessoa horrível, horrível, você prefere ficar no livro a conversar com o seu amigo. Aí a outra falava, a que quer cuidar de mim. Não, ela está precisando desse momento. Ela com ela mesma trabalhou a semana inteira. Aí uma terceira. Mas depois, quando é que você vai falar com você? Porque, claro, aí você vai ter que deixar uma mensagem que você não atendeu e por que você não atendeu. Aí, bom, toda essa loucura, eu não atendi a pessoa. E agora, depois, mais tarde, eu passei uma mensagem, falei com a pessoa mais tarde. Mas agora, quando o Edson falou isso, eu pensei, olha que sorrateiro é esse conceito de ser produtivo e de ser útil. Mesmo no meu ócio, tentando fazer um ócio, eu quis escalar o ócio, colocar o ócio em agenda, priorizar um ócio a uma relação de amizade, e aí eu parei para pensar, priorizar um ócio individual em relação a uma amizade. Eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa que pego a energia dos outros, né, do ambiente. Então, gente, você enfiou um doutorado, tem um caráter aí muito nobre, né? Pô, estou estudando, né? Minha cabeça ficando cabeção. É isso aí. Mas É, aí são finais de semana no seu doutorado que talvez a sua amiga que queria tomar um café com você vai ter que programar o café com você em janeiro. Ale,
Eu acho que eu vejo isso pelos comentários que o Edson fez, você está fazendo. Para mim, cada vez é mais claro que a- a- o mundo corporativo capitalista, né, ele blurred, eu não sei como é a palavra em português, né, ele É isso, começa a se ele tirou misturar, os ele limites, começa né? a se misturar, existe essa névoa, ele começa a se misturar com a sua vida pessoal, porque a gente passa tanto tempo trabalhando e utilizando tecnologia para processos de produção, processos capitalistas de produção, que isso acaba se enraizando no nosso ser, na nossa pessoa. E tudo que a gente faz fora do sistema produtivo de trabalho acaba virando parte da sua vida. E você vai, Hum. como um ser humano, se comportar como um robozinho que aprendeu como fazer as coisas no trabalho. Você faz exatamente isso na sua vida pessoal. Isso que eu acho que é o grande problema. Essa derramada que existiu de processos produtivos na vida pessoal. Então, tudo que a gente faz na vida pessoal é assim, pensando em processo, pensando em rapidez, pensando em marcar um Agile. horário, pensando eu sou produtivo, não sou produtivo. Eu acho que aí que está a grande questão, é que a gente não está conseguindo separar. E ainda mais difícil depois de Covid, porque a gente pode trabalhar de casa, então isso ficou ainda mais difícil de Uhum. se fazer, de fazer essa divisão clara. E a Uhum. Gilson, pegando um gancho que você está falando, e acho que isso não é não intencional, é intencional também. Porque a partir do Uhum, momento que você tem ócio, que você vai ler, que você uhum. vai Você vai ver questionar. uma obra, você vai questionar, epa, peraí, É, por que que o outro pode chegar às 10 horas e tem que estar lá às 8 e bater o cartão? Por que que eu tenho que exato. fazer essa baita produção? Por que que aquilo que eu produzo eu não recebo uma quantia igualitária do lucro? É, Você começa a criar uma massa pensante. Então, eu acho que até esse modelo, assim, ele é proposital da gente estar eu também pensando acho. assim, ou querendo essa produtividade, assim. É ótimo que você falou isso. Sabe que você me lembrou? É porque isso são coisas que estão nas nossas mãos, né? Assim, a gente forçar esse comportamento. É, Você me lembrou um filme, sei lá, de 25 anos atrás. Vocês lembram aquele desenho Wall-E, do robozinho, que era de lata? Vocês lembram desse sim, desenho? sim, do robô eu lembro. Não É, um lembro do nome, robôzinho mas... destruído, que depois ele se apaixonava por uma robozinha É, bonita que tinha sido descartada. O Edson tá fazendo cara de onde está o filme. Lá no IMDb você vai achar. Se você Tô não aqui, né? assistiu, tem uma coisa legal que você falou e eu pensei. Você falou, a gente, né, vai pensar, vai, tá, tudo bem. Nesse filme, no futuro, aí, as pessoas, não sei se o Agilson lembra, elas vivem, e eu posso estar falando alguma besteira, porque faz tantos anos que eu não lembro, mas me veio a imagem na hora que você falou. As pessoas viviam numa bolha, cada um na sua bolha, literalmente era uma bolha, sentado, sem se mexer, o dia inteiro vendo como se fosse uma TV, assim, né, uma coisa ali meio lobotomizada ali, e tomando, acho que refrigerante, alguma coisa assim. Então, eram várias pessoinhas que já não criavam, já não questionavam, já não faziam nada, elas só existiam. E cada uma na sua bolinha. Então, você me fez lembrar essa situação. Porque você fala, quando a gente para ter um ócio, não é só que você vai questionar, ou você vai começar, né, a pesquisar coisas e vai começar. Não é só isso, você vai passar tempo fazendo coisas que conectam com a tua alma. E essas coisas podem ser estar com a família, estar com, né, o seu amor, ou com o cachorro, ou um voluntariado, ou fazer alguma coisa que você gosta, você pinta, você cuida de jardim, qualquer coisa. São coisas que nos conectam com a alma. E aí eu acho que quando você tem essa conexão, você começa a ponderar o que é importante para você. hum, E que na voragem do dia a dia, nesse também, esse acelerar que é bom, porque é o que você falou da tomada de decisão. Uma parte do acelerar não dá tempo para decidir, é que nem o trem está chegando, ou você sobe ou você desce. Você não fica pensando, o trem vai para lá, você sobe ou você desce. E aí faz com que você não passe da página 2 do pensamento. é. Então, veja que pernicioso é isso, Lê, né? Você acaba não pensando nas coisas que importam para você. Ale, né, você falou, você não conectar com a alma, né? Você estava dizendo, não conectar com a alma e não conectar com a mente também, porque a mente está sempre a Também, 1000 por hora e a mente não tem tempo de pensar para tomar isso, decisões, porque nós somos seres que a gente precisa parar e pensar para decidir algo. E está tudo tão acelerado que você não se dá o luxo de poder parar, pensar realmente sobre algo. Porque até quando você para,
a sua mente não para, ela está 1000 por hora, tem várias exato. outras coisas. Então, a gente está num momento que você não consegue conectar com a alma nem com a mente. Então, como você vai tomar qualquer decisão se você não tem esse tempo de reflexão? Eu sempre trabalhava muito com a minha equipe quando eu estava lá em Singapura, de falar para eles, vocês têm que parar, eu quero que vocês saiam, eu acho que eu já falei isso, eu quero que vocês vão tomar um café por meia hora, eu quero que vocês vão conversar, porque eu acho que é a única maneira de vocês começarem a pensar e tomarem decisões e serem criativos. Eu não posso ter uma equipe o tempo todo só no computador, fazendo coisas e não parando para pensar. E eu acho que o sistema criou, é o que o Edson falou, criou algo no qual a nossa mente não para. E se a nossa mente não para, não existe momento para pensar, para questionar, para Vai refletir, ter para crise. criar. É só seguir de um passo para o outro. E perde uma coisa para mim que eu gosto muito, que é de experimentar, gente. Não tem de experimentar algo, né? E a experiência, a tentativa e erro, ela é fundamental para conectar com o que nem a Lê falou, com a alma, com os nossos sentimentos, quem que a gente é, o que a gente gosta ou não gosta, né? Eu falo que assim, eu tenho alguns mentorados, assim, quando chegam para mim muito no começo, uma das principais coisas que eu tento fazer é o que você gosta, o que você quer, e o que é aquilo que falaram que você gosta, que você quer, que são coisas diferentes, né? O que você quer, o que você precisa ter, porque durante muito tempo as pessoas vão vivendo um modelo mecânico para chegar em alguma coisa, será que chega ou o que é? Fala assim, mas você gosta disso? O que você sente quando você está nesse lugar, nessa posição? Quando você chegar lá, beleza, você vai sentir o quê? O que você vai querer? Né? Edson, Então, quando você pergunta para eles isso, você sabe o que você gosta? O que eles te respondem? Eles sabem o que eles gostam? Tem alguns que sim, que já têm mais clareza, porque já experimentaram muita coisa, tiveram outras experiências e tal. Alguns sim. Alguns outros, eles param, começam a refletir, e aí eu tenho que ir atrás, assim, tá, mas quando você se sente feliz, o que você está fazendo? Quando você se sente triste, o que você está fazendo? Né? Como que você sente no seu corpo? Porque tem gente que não consegue nem ainda perceber no corpo o sentimento, que é outra coisa. Então, tem diferentes perfis, né? E aí, né, acho que por uma questão também até de orientação sexual, né? Quando é uma pessoa lésbica, um homem gay, eu tenho que navegar um pouco mais, porque desde uma infância a gente coloca uma máscara para se defender, e aí você vai crescendo com essa máscara, e chega um momento que você fala, mas eu sou eu ou eu estou usando essa máscara aqui? O que é? E aí você tem que mergulhar mais a fundo nesse sentido, que foi o processo que eu também tive que me ver, e muitas vezes falar assim, mas eu estou sendo assim, mas não queria ser assim. Assim, eu tô agindo no mecanismo de defesa que eu criei, sei lá, com 5 anos para sobreviver na escola, né? Então vai variar muito da pessoa, do grau de autoconhecimento que essa pessoa tem, de quanta oportunidade de se experimentar que ela teve. Não tem uma resposta única. Eu perguntei porque, vou voltar de novo no negócio da alma, né? Ver como tudo está conectado. A nossa discussão hoje é sobre o tempo, né? Assim, a gente ganha tempo e gasta o tempo aonde? Eu vou voltar na questão da alma, porque mesmo no trabalho, duas coisas que me chamaram a atenção que vocês estavam falando. Primeiro, mesmo no trabalho, você tem que conectar com a alma, porque se você faz o trabalho, não estou falando que você tem que ficar morrendo lá 3 anos para fazer um negócio, não é isso, mas se você tem tempo, o tempo humano, que foi o que o Edson falou, muito acelerado, mas às vezes a capacidade de decisão das pessoas não vai na mesma linha, porque nós somos humanos, a gente ainda não é ainda o homem biônico, né? Mas se você, e estou pensando no meu trabalho, né? Vocês devem pensar no de vocês. Quando você tem tempo de pensar no que você está fazendo, você se conecta com o que você está fazendo. Você pode gostar mais ou menos da cultura da empresa, mais ou menos do que você tem que fazer, nem que seja uma coisa ruim, tipo, uma sinergia, vou ter que demitir. Só que você tem tempo para se conectar com aquilo. Então, como eu vou comunicar aquilo? Como eu gostaria que me comunicassem, né? Se fosse eu uma pessoa impactada. Esse processo toma tempo, não é o ChatGPT que vai te dar, porque o ChatGPT, até o dia de hoje, não tem alma, né? Então, assim, ele não tem como fazer isso. Agora, você, como profissional, precisa fazer isso.
Um dentista precisa fazer isso quando está obturando o dente de alguém. Então, se você está o tempo todo lá no automatismo, você não conecta. E aí, gente, aonde está o lado... Não é só o lado da produção pobre, porque fica muita produção, como que eu acho que dá outro assunto do podcast, excesso de tudo, que a gente tem excesso de tudo, mas quando se aperta, não tem quase nada sólido, porque é tudo pãozinho que você está entregando, né, na pastelaria. E aí tem esse lado que a produção é pobre, ela é grande, porém pobre, e você começa a ficar drenado sem ter noção, porque aí vou conectar a história do trabalho. Se dia após dia você só está fazendo as coisas, entregando pastelzinho, só fazendo isso, e posso dizer que uma boa parte das pessoas vivem nessa dinâmica, é o tempo inteiro sem conectar com nada, nem corpo, nem alma, e depois quando alguém te pergunta o que você gosta, você já nem lembra, porque para mim essa é uma pergunta que a resposta tinha que ser na flor da pele, gente, porque o que você gosta, o que você não gosta, o corpo tinha que te responder isso, né? Você não precisaria ficar refletindo, né? Você não está falando se você acredita em Deus, né? É uma coisa mais palpável, talvez. A gente não consegue fazer isso. Aí, por isso que as pessoas muitas vezes saem de férias, e quando volta, é aquela famosa depressão das férias, que tem gente que volta, primeiro que volta questionando que vai mudar a rotina, que volta questionando se vai mandar currículo. Eu acho que deveriam fazer um estudo. Quando as pessoas voltam de férias, deve aumentar o pico de currículos no mercado. Porque é isso. Se fosse tão saudável, gente, a gente tem a depressãozinha. Eu vivi a depressão do domingo décadas da minha vida, né? Da segunda-feira, isso mesmo na faculdade. Mas tem um nível da depressão. Acabou o lazer, agora eu vou para obrigação, mas eu vou para obrigação. Quando eu vou arrastado para obrigação, que eu volto de umas férias questionando a minha vida, quando as férias deveriam ser só para você relaxar e desfrutar e conhecer outra coisa, é porque tem alguma coisa muito errada. E aí eu vou voltar nessa conexão. A gente está tão acelerado e tão mental que todo o resto do nosso corpo, gente, assim, daqui a pouco o cérebro nem precisa mais para nada, mas está sobrando só o cérebro por enquanto. A pessoa é incapaz de, o que o Edson falou, de sentir no corpo o que me faz mal, o que acontece, que situações que eu tô, que quando eu tô desconfortável, a pessoa não consegue nem mais se conectar com isso. Desculpa, eu só vou jogar dados aqui. Eu gosto, às vezes, Jogue dados. Aqui no meu celular, porque eu vi outro dia, estou olhando aqui. Então, eles fizeram um estudo, eu preciso de ver de quem que é esse estudo aqui. Eu não gosto de não citar. Deixa eu ver aqui se eles... eu preciso pegar a fonte desse estudo. Mas é um Sleep Seeker Report. É um relatório que fazem todos os anos. Então, os 10 países mais cansados do mundo: número 1, Singapura; número 2, México; número 3, Brasil. Então, assim, para quem está vendo a gente no Brasil que fala, então, assim, essa espiral de não parar, de estar cansado o tempo todo, parece ser mais forte ainda nesses 3 países. Aqui no top 10 está Singapura, México, Brasil, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, China e Canadá. Então, é interessante, e você sabe porque que as o pessoas país, se sentem cansadas porque não param. E não sei se mudou, eu teria que ver, mas quando eu estava fazendo o projeto da startup, a gente acompanhava alguns indicadores da OMS, o Brasil figura como o país mais ansioso do mundo, pelo menos até o ano passado, e o segundo era o Japão, mas o primeiro era o Brasil. E tem um outro indicador, que agora eu não lembro se são níveis de burnout, eu precisaria pesquisar, mas que eu acompanhava, o Brasil era o segundo no mundo. De felicidade, eu acho. O Brasil é um dos países mais infelizes. Assim, eu estava vendo, assim, de países que tem os mais felizes, mas então, assim, Brasil, Reino Unido, eu acho que estão lá abaixo na lista. Então, você vê que está tudo relacionado, né? Assim, a quantidade de trabalho que é feita, de não parar em nenhum momento, de estar cansado, de bem-estar, está tudo relacionado. De surgir uma indústria trilionária, não, bilionária de bem-estar, de esporte, disso, daquilo, é tudo relacionado, né? Porque as pessoas vão em busca de novas fontes de ócio e tal. Mas eu acho que é claro para mim que as pessoas não se dão esse tempo do ócio verdadeiro, que a gente até ócio hoje em dia é ócio planejado, já não é ócio por ócio. Tem que ter um porquê, uma utilidade. Você tem que ter um motivo do que você está fazendo, entendeu? Eu acho que é complicado. Eu ainda volto, eu acho que é muito relacionado ao sistema produtivo, ao sistema
Você tem que ter produção contínua, tem que ter resultados contínuos, o mundo não é finito, é infinito, né? E a gente sabe que não é infinito. Então, assim, aonde leva isso? Como nós, como robozinhos e como operadores, não é infinito, né? Uma hora isso acaba, a máquina para de funcionar. Mas ninguém aqui nem morte, ninguém quer falar a respeito. Então fica todo mundo se É, empurrando como se não tivesse fim, né, gente? O que cresce sem parar? Tirando uma doença, tipo um câncer, o que cresce sem parar? Sei é, lá, o é. universo, talvez, né? Porque parece que tem dúvidas sobre isso. Não tem nada, eu acho que nada cresce exponencialmente, mas é Mas o complicado, gente, sistema, porque não. mas o sistema cria essa expectativa de que tudo é que tem que continuar, né? Quer dizer, todas as metas em trabalho hoje Crescimento, são 20, 30% de crescimento ao ano. Quer dizer, quando para isso? Sim, mas aí tem E uma propaganda meio por trás, assim, eu acho que tem uma cegueira de sucesso, assim, total, né? E quando eu trabalhava na área comercial era uma coisa assustadora, assim, porque coloca umas metas que você pensa, de onde tirou isso? E todo mundo chega, porque assim, aí vem o É, lado psicológico, você se sente desafiado, como se você não. Ninguém questiona se aquilo é viável ou não, mas é quase que se eu falar, pode ser que não seja viável, eu fico como loser. Então, hum, não, eu não posso ser loser, eu tenho que, né, essa cultura do yes you can, yes you can. Então, a gente acaba comprando esses projetos para não falar, olha, o rei tá nu, né? Tipo, não tá, não, isso é impossível, não, ninguém vai falar. O Agilson está preocupado lá, ele congelou. eu vi aqui, minha Né? câmera tá ligada. Minha câmera tá ligada, mas por alguma razão ela fala que parou de funcionar. Meu Você vídeo não está está parado funcionando. para nós, você está em Eu ócio vou tentar agora. reconectar. Eu vou tentar reconectar, tá? Só um minutinho. Tá bom. que eu falei pensando assim, acho que muita coisa a gente tá falando que era tempo, mas muita coisa confundiu com velocidade aí, né? E velocidade é É, espaço sobre o tempo, né? Na é, física é, antiga, é. né? No moderno. Porque, tem que fazer nesse tempo, mas tem que fazer nesse espaço de tempo, e tem que ser muito rápido, assim. Então, a gente acostumou com uma velocidade, uma aceleração, que talvez o nosso cérebro não acostuma, né? A gente precisa de tempo para aprender, a gente precisa de tempo para processar, a gente precisa de tempo para tomar uma decisão. Vão ter alguns, talvez, super gênios aí, que vão fazer mais rápido, outros não, mas na média, a gente precisa disso. E aí, quando vocês falaram de crescimento, eu falei assim, cara, mas o que que é crescer, né? Aí eu tava falando para a Lê, né? Se a gente pega um conceito de empreendedorismo, crescimento é o quê? Venda, né? Crescer É. seu negócio, você aumentar lucro e você precisa de recurso, né? Físico e humano para fazer isso acontecer. Mas quando a gente pega, por exemplo, um conceito de crescer de uma cultura diferente, e aí vamos usar um empreendedorismo indígena, tem um impacto na aldeia onde ele está, Hum, tem um impacto na tribo que ele faz, então o crescer já é diferente. totalmente. Mas Totalmente. é que Eu acho aí que não é, existe. não é um não é um crescer, não é. Você falou dos indígenas, eu fiquei com isso na cabeça. Tem um crescer, não vou nem falar sustentável, tem um crescer coordenado, integrado, porque é o que você está falando, eles crescem cuidando, respeitando. Então, assim, é crescer com o resto. O crescimento que a gente está conversando é crescer apesar em detrimento de qualquer coisa. Então, não é um crescer, é quase uma avalanche, entende? Não é um É, crescimento equacionado. Exato, e aí é, entra no que a Gilson falou antes, o planeta ele não é infinito. é, Né? A gente está tendo aí a grande aceleração. Então, os oceanos estão aquecendo, a gente já tem espaço no mundo onde já não tem mais ponto de virada. Na Amazônia, no Permafrost na Rússia, os corais da Austrália. Então, assim, já não tem mais ponto de virada. Né? A gente está por 1,5 graus, e por que eu estou falando? Porque eu estava lendo isso daqui. é. Quanto a How gente close está we are to. próximo do 1,5 graus, tá na era do gelo, só que do outro lado, do aquecimento que tem. Então, assim, não é finito isso tudo. Então, é É, crescer não. mesmo? É um crescimento? Mas então, eu volto um pouco aos modelos, né? Eu conversei com várias pessoas sobre isso e eu li muito sobre isso. Quer dizer, mesmo o mundo, o sistema capitalista, você pega as grandes empresas que foram criadas ou depois da Revolução Industrial ou
durante e após a guerra, as guerras mundiais, elas existiam grandes conglomerados familiares, né? Aonde essas pessoas elas entendiam que existia um legado da família para que esse negócio continuasse por várias gerações da família. Então, esses grandes conglomerados, claro que eles queriam o capital, eles viam o lucro como uma forma de continuidade, mas eles também pensavam na comunidade ao redor deles, como isso afetava a comunidade, os trabalhadores que faziam parte disso, porque eles queriam que esse sistema fosse um sistema que não colapsasse, que ele continuasse. Agora, a gente mudou depois para uma fase do capitalismo de investimentos, né? Então, e hoje, no mundo moderno, pessoas como nós somos culpados por isso. Eu falo isso, às vezes, com o meu parceiro aqui, que também é financeiro e tal. Quer dizer, a gente reclama do que é exigido no trabalho, só que você mesmo está investindo em ações de empresas. E esse investimento nas ações de empresas que são para o retorno dos investidores. Os investidores querem retorno. E para que exista retorno, eles querem eficiência, eles querem eficácia, eles querem crescimento contínuo, eles querem retorno aos investimentos que eles fizeram. E isso, quer dizer, não se pensa muito na comunidade, não se pensa se isso vai ser duradouro ou não. Essa empresa pode dar muito dinheiro nos próximos 2, 3 anos, depois desaparecer do mercado, entendeu? Então, o capitalismo ele é muito mais brutal hoje em dia, porque as pessoas que querem o retorno nesse investimento não estão ligadas no dia a dia na operação dessa empresa. Eu não estou nem aí com quem opera, não estou nem aí com a comunidade, eu quero o retorno do meu investimento. E com um detalhe, então, Gilson, se o fundo te dá 1,5, o outro fundo te dá 1,4, mas o fundo que te dá 1,4, ele está no novo mercado, faz uma série de iniciativas, eu duvido que você vai pesquisar se ele faz isso e vai falar, não, eu prefiro ganhar 0,1% a menos. Não, você vai tirar de lá e vai... Então, mas por isso que eu falo, a gente é sempre parte do problema também. Nós somos parte do problema, porque continua a nossa investindo. A gente mas vamos lá, nenhum dos três aqui tem poder de mudar isso aí, né? Sim, mas mas aí eu vou entrar na discussão que eu tive ontem. Que alguém aqui levante a mão e fale assim, não, eu estou entre os 3 mais ricos do planeta e eu tenho um grande poder de tomar decisões. Não, mas é justamente esse conceito. Ontem eu tive uma conversa com meu mentor sobre isso, falando sobre a questão de aquecimento, porque ele é do setor industrial, e ele me explicou uma questão que, enfim, não vai vir o caso aqui, mas tem a ver com isso. Não com aquecimento global, mas com o mundo vai mudar nos próximos 30 anos, não vai ser um mundo habitável que a gente acha que a gente vive hoje. Mas, enfim, meu ponto era, a gente estava falando isso, porque ele falava, não é na pessoa física, não é no varejo que a gente consegue fazer essas mudanças tem que ver no nível da nação, sem dúvida. Mas nação como empresa não é um conceito, ela não existe concretamente. Concretamente, existem pessoas tomando decisões em posições representando essas instituições, seja empresa, seja nação, certo? Nação, não existe uma nação que você pega a nação, existe um representante dessa nação, um congresso. E aí, gente, nós no varejo, vamos chamar a gente no varejo, não, nós vamos mudar? Não. Eu reciclando o lixinho vai mudar? Não. Mas é justamente esse pensamento de eu, na minha pequena parte, não vou mudar, esse pequeno pensamento que faz com que deixa para lá, isso é assim mesmo, o ambiente tóxico assim não vai mudar, eu vou aplicar 1,5 na empresa, eu não suporto Elon Musk, mas se eu tiver lá um investimento que vai me dar mais do que, sei lá, a Vale, eu vou lá e vou pôr lá no Elon Musk e que se dane se ele está acabando com o mundo, sei lá. Então, gente, são os pequenos, é igual as pequenas mentiras, são as pequenas coisas que vão justificando as outras. Com isso eu quero dizer, vamos resolver o problema? Não. Mas a única coisa que a gente pode fazer é a gente ter interesse do que a gente acredita, do que a gente quer para o mundo, do que a gente espera deixar para o mundo, para as pessoas que vierem. Porque senão, gente, nós vamos influenciar? Não. Mas a minha pergunta é o contrário. E, não fazendo nada a respeito, nós só vamos propagar o que nós estamos reclamando aqui. E sabe por que muitas vezes, gente, isso vai ser assim eternamente? Por quê? O mundo é um bom exemplo. Poucas pessoas estão aqui, a minha conversa com o meu mentor tinha a ver com isso, porque a gente falava, não, as pessoas
não pensam no amanhã. As pessoas não pensam que amanhã os filhos dessas pessoas vão viver num mundo inóspito, que não vai dar nem para respirar, talvez. Vamos pensar numa hipótese. E aí eu falava para ele, mas que filhos? Porque se cada vez as pessoas têm menos filhos, né? Talvez lá em alguns países você tenha um crescimento demográfico, mas na Europa nós não temos. O Brasil está diminuindo. Então, assim, que filhos? Então, quando você já é egoísta e você nem tem filhos para deixar esse mundo, o que as pessoas pensam é, eu vou salvar o meu, eu vou salvar os 100 anos que eu vivo aqui, no máximo. Entende? Mas vamos lá. Ninguém está falando que a gente não tem tomada de decisões pequenas de comportamento no nosso dia a dia. Sim, tem. Mas é que só isso não vai isso não vai resolver. E aí é que entra o ponto que aí acho que vem muito com o que a gente gravou lá, assim. Como que a gente cria movimentos coletivos aí poder fazer uma transformação viável dentro da nossa pequena esfera, porque acho que sim, a gente precisa, sei lá, vou tomar banho de 1 hora, não vou, né? Algumas coisas assim, mas também pode a população inteira do mundo tomar banho de 2, 3 minutos, que não vai fazer grandes impactos aí, né? Sem dúvida. E, tudo bem, a pirâmide está invertindo? Tá, mais ou menos. Se a gente pega desde 1950, a população da Terra, ela triplicou. Não é que... Sim, mas o crescimento está sendo cada vez menor. Né? Então, assim, ele tá mal distribuído e a projeção é de aumentar, não é uma projeção de diminuir. Então, a gente está falando que a projeção é que a gente vai chegar a 10 bilhões. Sim, mas em quanto tempo, Edson? Porque, assim, em 50 anos a gente triplicou, certo? Agora, se você pegar e calcular os próximos 50 anos, não sei, não tenho esse estudo, mas provavelmente nós não vamos triplicar, porque o crescimento, ele está crescendo, mas ele está crescendo já entrando numa curva não descendente, né? Virando meio que platô. Mas vai continuar, sabe? Porque os países que estão crescendo agora são outros países. Sim. Os 10 maiores países do mundo agora vão ser Nigéria, Tanzânia, são países que nunca, Paquistão. Então, vai continuar, porque como houve declínio nas economias que emergiram e tal, ainda as que estão começando a se desenvolver, o crescimento é muito rápido. Então, assim, vai continuar. Sim, mas aí a pergunta vai continuar. Esses países que estão crescendo, que você acabou de falar, são países com uma consciência, eu não sei, é uma pergunta. São países com uma consciência ecológica, são países com uma consciência de equilíbrio, que a gente está falando aqui? Peraí, Ale, que país tem essa consciência? Então, gente... E vai voltar ao que vocês falaram, da questão do egoísmo. O egoísmo, infelizmente, a gente falou sobre isso, psicanalista, né, psicólogo no Brasil, que você mandou o vídeo. Infelizmente, as pessoas estão sendo moldadas a serem super egoístas hoje em dia. Elas não estão... Vamos ser super sinceros, a gente pensa em comunidade, sim, pensa um pouco, mas, em geral, as pessoas só pensam nelas mesmas nesse momento. E isso está cada vez piorando mais pela maneira que elas estão ficando fechadas num computador ou num aplicativo, não tendo vida em comunidade, então as pessoas vão ficar cada vez mais egoístas. Que consciência vai haver se eu me preocupo com a comunidade, com o futuro? Eu acho isso. Eu não gosto de ser pessimista, mas eu acho que não é pessimista essa situação. E tem outro fator. O que consome também os recursos da onde a gente está, do ano que a gente está, não é só a população humana. A gente gasta tantos litrinhos de água para fazer uma fotinho, sei lá o quê, transformando um cachorrinho numa inteligência artificial. Né? Aí é meio litro, outro dia eu li que é meio litro de água por cada, acho que 50 perguntas que eu faço para o ChatGPT por dia. Nossa. Para quem tiver interesse, estuda o tema de grande aceleração, porque ele é um tema que ele estuda a Terra, o planeta Terra, como um sistema único. E ele cruza, né, os dados de emissão de CO2, consumo de energia, crescimento populacional, tecnologia, tararara. E aí, tanto que agora o nome que eles dão para o período, e eu vou ver aqui, porque senão eu vou tirar um zero no mestrado, mas eles chamam de um período antropocênico e não holocênico, que seja, o homem ele impacta assim, em como todo esse sistema funciona.
Até para parar para pensar que, assim, ou a gente Sabe qual que é o tenta pensar um modelo novo, ou, sei lá, vamos largar tudo, vamos largar o podcast e vamos Pois viver numa não, fazendinha aí era que a justamente o que eu ia realidade falar. não passa. Era justamente o que eu ia falar agora. A gente tem a É. opção de vamos abandonar Ah, tudo e a gente vai viver e only live once, e é isso aí. Agora, o meu outro ponto a gente é egoísta, concordo com tudo isso, inclusive visto a camisa, egoísta, individualista. O desafio é que, mesmo a gente reconhecendo que isso não é bom, no final, vou colocar o adjetivo, não é bom, a gente acha que a gente consegue, que é assim, é como se, então eu vou deixar de ser egoísta amanhã. Não é assim. É um não. exercício. E é um É. exercício de confiança enorme, porque a primeira coisa que a gente não faz eu vou ser menos egoísta, mas o fulaninho do lado fez uma sacanagem, não, então, não, por que eu vou fazer minha parte se o outro não fez? Então, a gente vai cair no egoísmo, é natural, a gente vai cair no se o outro não faz, eu não faço. O meu ponto é, assim como a história de parar, são coisas que não são fáceis, não é só eu decidir no meu nível mental, vou ser menos egoísta e vou trabalhar, vou fazer mais ócio no final de semana. Não, é um exercício, vai doer fazer. Vai doer mudar o comportamento. Agora, a minha pergunta é melhor? E aí, a pergunta é o que o Edson acabou de falar, temos duas opções. Uma é, vou fazer o sacrifício de doer, escutar o áudio a 1.0, usar meu ócio para não ser produtivo, confiar no outro, mesmo que eu tenha contra-exemplos, e manter isso consistente ao longo do tempo, e como todo hábito vai se tornar um hábito, né? Quando você vai fazer isso com constância, ou com a expectativa que não aconteça nada, que o mundo acabe amanhã, que caia um meteoro aqui e que acabou tudo. Ou eu vou falar, é muito trabalho, porque eu acho que é o que nós estamos passando hoje. É muito trabalho, prefiro abduzir, viver, viajar, gastar meu dinheiro e pronto. E vou morrer e vou deixar, porque provavelmente, na melhor das hipóteses, meus filhos ou os meus sobrinhos vão ainda viver alguma coisa. E o resto eu não quero nem saber, porque eu não sei nem quem são. Então, a gente tem esses dois, né? A gente tem esses dois caminhos. Eu acho que um dos caminhos, infelizmente, Ale, você tocou nisso. Infelizmente, eu acho que quando houveram grandes mudanças no mundo, teve que existir, de alguma maneira, um Estado forte atrás que mudou, ou o sistema mudou, ou o Estado forçou as pessoas a fazerem É isso, isso. entendeu? Claro. Eu acho que existe essa vontade hoje no mundo, que os governos falam que eles têm, eles vão para a COP30 em Belém, e eles discutem sobre isso, mas existe realmente uma vontade dos governos de mudar o sistema para salvar o mundo, para que as pessoas... E eu não sei se existe. Por quê? Porque existem muitas grandes empresas financiando esses governos, né, para que Isso. eles sejam eleitos e tal. Então é complicado. A gente viu na história que o que fez mudar o mundo foram grandes mudanças de sistema, porque a Revolução Francesa existiu, entendeu? Aí sim houve uma mudança de governo, houve uma mudança de sistema e as pessoas começaram a fazer coisas de maneira diferente porque o sistema acreditava, desculpa, o governo acreditava nessa nova ordem. Eu não sei se existe hoje isso, algum Não, país a do gente mundo sabe que estudar a acredite, né? Revolução Francesa. Sabe por quê? Pensando alto, eu sou zero estudiosa de história e vou precisar da ajuda dos universitários, mas quando você fala que precisava dessas revoluções, revoltas ou tragédias, o que seja, grandes movimentações, né, para que existisse É, uma nova ordem, se, sei lá, não lembro a Revolução Francesa, estou correndo risco aqui de falar merda, mas um ponto que eu penso, teve que chegar a um nível de quase insustentabilidade para as pessoas reagirem. Então, assim, tem que chegar num nível de miséria tão grande, de horror tão grande, para as pessoas começarem a se revoltar. Porque enquanto não é uma massa grande, não é uma massa, mas enquanto não é uma massa com muita voz, e uma massa que com um pouquinho está sobrevivendo, porque o Edson falou uma coisa, o ser humano se adapta. Veio a pandemia, ficamos em lockdown, as pessoas se adaptam. Gostando ou não é. gostando, o ser humano é equipado com essa capacidade de adaptação. Então, tem aquela famosa história do sapo na panela. Enquanto o desconforto, está todo mundo reclamando de cansaço, mas você se dopa de droga e tudo bem, você volta. Vou aguentando.
O dia que a droga já não dá mais, porque está regulada, eu não posso mais tomar, eu vou ter que me virar com a terapia, ou o que seja, aí talvez comece a me incomodar mais. Mas enquanto eu vou conseguindo colocar band-aid no caminho, é mais fácil eu usar os band-aids e ir aguentando do que parar e falar, eu estou com um problema e preciso resolver. Então é uma pena, porque a gente vai ter que esperar chegar nesse momento que é insuportável para que a massa se rebele. E provavelmente vai ser uma catástrofe natural, vai ser relacionada ao clima, vai ser relacionada à falta de água, é só isso que vai criar grandes movimentações globais para as pessoas perceberem que vai ter muita gente morrendo porque nada foi feito. Sim, e muita gente que é importante para esse Estado-nação, né? Porque se cai numa categoria onde são considerados cidadãos de segunda classe, vira que segue, né? As catástrofes, né? Acontece na casa do rico, ecológicas, né? Já estão acontecendo, né? Exato. Enquanto é nas Filipinas todos os anos, tudo bem, né? Até começar a chegar esses furacões na Europa enquanto as ilhas lá estiverem desaparecendo, lá Tuvalu, sei lá onde tiver, tá tudo certo, vamos indo aí. Exato. É igual falar direitos humanos, mas para quem? Para quem que ele está existindo? Né? Com o número de guerras que está aí, com tudo que está acontecendo, né? Infelizmente, assim, a massa ela tem poder, eu acredito que ela tem poder mesmo. Mas eu acho que ainda falta um nível de consciência de massa para falar, agora vamos. É isso aqui. E de confiança, que aí vai ser um podcast nosso, de confiança no outro, porque confiança, assim como o tempo, estão se tornando bens escassos. Né? As pessoas não confiam mais, né? Mas não quero abrir esse melão, como se fala aqui na Espanha, porque eu queria jogar uma bombinha nesse nosso assunto. Aqui a gente fala partir um melão, eu adoro essa expressão, uso ela bastante. Eu queria abrir uma bombinha aqui, porque o nosso assunto era, estou fazendo o que com o tempo, e a gente falou, o Edson trouxe a questão, o tempo não é o problema, o tempo, e realmente eu escrevi essa semana sobre isso, o tempo, ele ainda não mudou, ele ainda tem uma quantidade, uma convenção de quantidade de horas por dia, né, e tudo mais. O que mudou é essa velocidade que nos dá essa percepção de que falta o tempo, que você está enfiando muita coisa naquele tempo, certo? E aí me veio a palavra assim do tudo, do exagero, porque hoje a gente começou falando disso. Quando o Edson saltou para o tema que ele começou a falar das empresas, da corrida, da produção, foi para ter muita produção. Muita coisa, muita produção. E depois era muita produção e com todas essas catástrofes, né? Então, me veio na minha cabeça a cultura do muito, porque assim, eu vou falar o que veio na minha cabeça completamente doido, mas veio. Eu imaginei uma mulher toda botocosada, assim, sabe essas coisas que a boca parece assim um sofá, assim. Por quê? Eu comecei a observar, conforme vocês estavam falando, que para onde eu olho é muito. Então, quando a gente começou a falar da televisão, do streaming, a velocidade, muito. A opção de filme, muito. O trabalho, muito. A atividade, muito. A produção da empresa, muito. Aí eu olho para as pessoas, tudo é muito. As férias, não é mais uma vez por ano, é cada mês. Não dá para a mulher fazer uma plástica ficar bonitinha. Ela tem que colocar tudo grande, tudo grande. Então, tudo grande. Assim. Eu não vou fazer nenhuma crítica aqui em relação a alguém específico, mas é como se você olha para as coisas e o suave, o sutil, o meio caminho, ele está em desuso. Então, a bombinha que eu queria jogar é se eu tô louca, e eu não estou usando droga, tá, gente? Então, assim, ou eu tô louca e estou fazendo analogia onde não tem, ou o que eu falei ressoa algo para vocês. Do muito. Do tudo é muito. O que o cara... vou só terminar a bombinha. O que o Edson passou para a gente o vídeo desse psicanalista, que ele faz um monte de crítica de cinema, eu adoro esse cara. Não lembro o nome dele, depois o Edson deixa aí. Ele falou isso, inclusive, das relações. Que as pessoas estavam com essa intolerância, porque elas gastam mais tempo num aplicativo selecionando um cardápio, porque é muita gente, então você tem muita gente, aparentemente, para escolher, do que focar naquelas 2, 3 pessoas que você tem que conhecer a fundo e ver se avança. Então, com certeza, a minha pergunta é para vocês, tô doida?
Não, eu acho que tem a ver com você acho que comentou isso no começo do podcast, com a quantidade de opções. Existe uma gama, uma opção tão grande do que seja, que as pessoas Mas acabam. para quê? É isso, mas é a minha pergunta. Para que a gente precisa de tudo isso? Esse é meu ponto. Mas, de novo, eu vou voltar. Foi criado pelo sistema. Você tem muita opção, você está sempre consumindo, você está sempre buscando por algo novo. Porque se voltasse no que você falou no começo do podcast, ele ter aquela televisãozinha com a antena, com o bombril em cima, que funcionavam 3, 4 canais, você está contente de ter um canal funcionando, porque isso vai te Isso. entretener. Agora, hoje, você tem 150 canais e fica mudando de um para o outro, porque você não sabe o que você quer. E eu acho que, infelizmente, é o que o Edson falou, isso foi criado pelo sistema. Primeiro, porque você tem que ter uma produção contínua e lançar coisas novas o tempo todo, então é aquela coisa infinita. E segundo, por ter tantas opções, as pessoas não param para estar realmente pensando. Você vai consumindo aos poucos, consuma um pouco disso, vai, passa, próximo, passa, próximo. Então, o sistema também não quer que você pare para pensar e para se satisfazer com uma opção. Sim, Se isso então, o sistema acontecer, foi você não criado, precisa mas de um sistema que está crescendo 30% ao ano, 10% ao ano, 20%, porque não existe. Então, eu acho que, de novo, é criado pelo sistema. sim, mas você pode optar. Por que eu estou trazendo isso? Você pode optar. O sistema, vamos falar, sistema, uma entidade aí, Matrix, enfim, um É, sistema que. Tá bom, ok. Você pode, em pequenos hábitos do seu dia, eu estou falando do treino, tá? Porque eu estou nessa batalha do treino, por enquanto, sim. assim, que a gente precisa treinar alguns hábitos. Você pode limitar as suas opções? Então, eu vou te dar exemplos, 2, 3 que me vêm na cabeça. Férias. Eu viajo bastante, certo? Teve um dia que eu, conversando com uma tia, com quem viajo muito, eu falei para ela, faz umas 10 viagens que eu nem revejo o álbum da minha viagem. Assim, aliás, não tem álbum, né? Você tem uma pastinha no É, Google, qualquer coisa lá. é. Ou seja, antes eu curtia uma viagem. Eu fazia uma viagem e eu passava meses relembrando a viagem, buscando coisas sobre aquele lugar que eu visitei, falando sobre aquele lugar para os outros, meses. Gosto de viajar? Poderia. Você sabe que minha meta era chegar em você e conhecer todos os países do mundo. Mas eu me pergunto, se eu conhecesse menos e mais a fundo, o meu prazer seria maior? Provavelmente. Uhum. Ao invés de eu ter 5 streamings, se eu tiver um e é o que tem lá, e se não tem o filme que eu quero, paciência, vai ler o livro, ou vai pintar uma aquarela, É. será que eu conseguiria viver assim? Conseguiria. Se você está num aplicativo de relacionamento e ao invés de você olhar, e assim, você pode olhar facilmente 1000 perfis. Será que ao invés de você olhar 1000 perfis, você não olha 10 e você fala, se não tem nenhum desses 10 que pode bater, paciência, eu não vou olhar mais durante 3 dias, e depois olho mais 10, até a hora que você chegar em 1 ou 2, que você vai ter tempo para falar com a pessoa, você vai ter tempo para conhecer a pessoa, você vai ter tempo para... Então, a minha pergunta é, o sistema criou, legal, a gente já sabe. É saudável para a gente? Aparentemente, o lado... Não vou falar que é tudo ruim, tem os dois lados, mas o lado ruim parece que sai mais do que o lado bom, do muito. Será que a gente, no nosso dia, não poderia diminuir as nossas próprias opções para poder dar mais valor para o pouco ou para o médio, né, que a gente venha a ter, ao invés de ter essa profusão de opções que não levam a lugar nenhum? Tem duas respostas para você. Sim e Dê. não. Então Uhum. tá. Sim, por quê? Não, por quê? Tem porquê, no nível de indivíduo, assim, se eu quero diminuir essa opção ou o acesso a alguma coisa, eu consigo diminuir o número de redes sociais que eu tenho. Tem rede social que o povo tem que eu não tenho, porque eu falei, chega, não dá mais, não vou querer, tudo. Só que eu também não vivo isolado numa sociedade, Não. né? Então, É. a forma que as pessoas buscam relacionamento, parceiros, tem um canal dos aplicativos, não sei o quê. Só que se todo mundo tá passando para a direita e não fazendo nada, você tá lá passando para a direita. Em algum momento, você também é influenciado e vai para esse comportamento, porque você está tentando alguma coisa que já nem sabe mais o que é, né? Mas você está tentando alguma coisa. Então, assim, eu não sei se é uma resposta tão simples, porque a gente é influenciado. Eu lembro, por exemplo. Lembra quando em São Paulo tinha um monte de outdoor, tinha um monte de coisa, tarará, e depois proibiu? Uhum.
teve um impacto na gente, na maneira de consumo, onde a gente vai. Agora tá tudo no bolso, né? Você tá ali olhando stories ou fazendo a mesma coisa, aí vem compre, não sei o quê. Compre, que é um dos temas que a gente vai falar, né? E a gente clica, compre, chega, não precisava, tal. Vai aparecer para você, em vez de comprar, olha só o que está acontecendo nessa parte do mundo, olha só isso que está acontecendo ali, ali, ali. Então, eu não sei se é só individualmente, a gente faz parte Não, e é não é. estimulado o tempo todo também. Sem É, dúvida, e a gente vai cair como qualquer viciado, É, né? A gente vai é, cair. O meu ponto é, é. se não dá para fazer esses pequenos ajustes no dia a dia, e são Ah, incômodos, mas eles vão uhum. abrindo espaço, gente, porque vou pegar exemplo do que você falou aí do aplicativo. Tá bom, você faz jogar tudo para direita, tudo para esquerda, tudo bem, entendi, mas quanto tempo se gasta olhando 1000 perfis, jogando tudo para direita, tudo para esquerda? Provavelmente 10 vezes mais do que se você olhar um décimo disso. E hum, esses 9, 10 avos que sobra de tempo, você poderia estar usando para fazer outra coisa de preferência não produtiva, né? Se a gente está nessa linha. A minha questão volta no. A gente é influenciado, a gente vai cair, você vai ter essa sensação de estar fora do mundo se você não está antenado no que todo mundo está fazendo, mas meu ponto vai na intensidade, na quantidade, entende? Não é não fazer, mas talvez é que nem beber com moderação. Ninguém fala, não, não, não bebe. Melhor não beber. Se você puder escolher, não bebe, porque o álcool aparentemente não deve fazer bem. Mas se você vai beber, beber com moderação. Tem uma diferença entre você tomar uma taça de vinho e 3 garrafas. E às vezes eu sinto que a gente vive assim, a gente não toma uma taça de vinho, a gente toma. E pode ser até em coisas nobres, como estudar, por exemplo. Né? hum. Você vai achar 450 mil artigos sobre o tema que te interessa, sobre o tema contrário que te interessa, sobre o tema complementar que te interessa. Chega uma hora que você vai ter que falar, eu tenho que reduzir, eu não vou ter a capacidade de ler Uhum. 450. Uhum. Então, quais são os 5 que eu vou ler? E a partir desses 5, eu vou tirar uma conclusão. Sem sofrer que eu não li os outros 445 mil. Entende o que eu quero dizer? Então, É, não sei, gente. Eu tô falando porque vocês falaram, eu comecei a pensar, não é? A gente não para a roda está acelerada, é um problema para as pessoas, e no indivíduo é difícil a gente fazer qualquer coisa. Isso é a conclusão que eu estou tendo da nossa conversa. Mas para essas poucas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que nos vão dar mais bem-estar, que vão na contramão do que a gente está falando aqui. é. Você consegue, eu acho que é o que o Edson falou, você consegue, você tem a opção, né, a livre escolha de falar, olha, eu vou usar menos aplicativos, ou eu não vou estar nessa rede social. Existe essa possibilidade e a pessoa pode tomar com a própria consciência a decisão de não estar usando. Mas, infelizmente, de novo, eu sou uma pessoa chata. O sistema ele está se desenvolvendo de uma maneira que, para que você faça parte dele, vão falar, olha, se você quer mais informação sobre tal serviço, você tem que ir nesse QR Code do Instagram. Para que você possa, você tem que ir. Então, mesmo que você saia, o sistema vai te direcionar de volta. Uhum. Então, tem alguns processos do governo hoje, para você fazer tal coisa, você tem que fazer um QR Code para entrar em tal plataforma ou em tal social media. Por quê? Porque é o que todo mundo está usando. Então, o governo ou uma empresa, ou o que seja, vai estar usando também essa plataforma. Não se usa tanto televisão hoje, se usa mais redes sociais. Então, eu acho que mesmo que você não queira fazer parte, você vai ter que voltar em algum momento, porque tudo vai te direcionar de volta. Então, é um pouco É. complicado. As escolhas são muitas, você pode reduzir a quantidade de coisas que você está fazendo, mas o sistema vai estar sempre tentando te Sim, chupar, te trazer de volta para Hum. aquilo. sim, Eu mas acho difícil. E, claro que É. você pode É. reduzir, mas é difícil. E assim, e eu acho que também, mas eu quero voltar ao ponto da lei, assim, as reflexões individuais que tem que ter. Não dá pra gente querer ser solteiro e casado ao mesmo tempo, né? Os dois não dá e o bom dos dois não dá, né? exato. É, Aí eu fiquei pensando assim, putz, é legal, né? A gente pedir comida e chega rápido, né? E chega isso, mas quando o motoqueiro passa ao seu lado voando, batendo, chutando, porque ele tá entregando a comida, você também não gosta, exato, é isso. né? É. Então, acho que tem que ter uma reflexão
Não é ética a palavra que eu tô querendo. Eu tô tentando achar a palavra, que tipo de reflexão realista que você Coerente, tem né? que ter. Coerente. É uma coerência entre isso aqui. Bom, não dá para eu querer que o cara tenha condições de vida, segurança e tarará. E quando chove, eu peço para ele entregar e eu reclamo se ele chegar atrasado 5 minutos, 2 Exato, minutos, 3 exato, minutos, né? Então, como que a gente exato. consegue Exato. olhar E para aí, nós, nossas isso. atitudes e falar assim, não, peraí, tem coisa que eu também... Eu tenho o privilégio e me beneficio desse sistema de alguma forma também, porque eu Exato. sou conivente com ele. Então, como que eu posso falar, beleza, quais são os meus privilégios, quando eu entendo o lugar é um privilégio, quando eu uso ele para tentar mudar alguma coisa, ou fazer uma coisa, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Vamos lá. Tentar conversar e criar uma comunidade, uma onda de vamos, na nossa microesfera, fazer algo melhor. Eu tava refletindo isso, que, assim, e ver assim, não dá pra ser casado e solteiro ao mesmo tempo, então assim, vamos ser coerente e refletir e falar assim, tem coisa que a gente faz que não é coerente também. Que não é. Eu acho que vai É, fazer parte do ser humano um grau de é, coerência. A única coisa igual a é. empresas, quando a incoerência ela é muito Uhum, ampla, aí é quase uma esquizofrenia, né? Então, assim, uhum, você pegou um exemplo bom, por exemplo, por que que eu tenho que... Ah, tem que chegar aqui em 2 horas na minha casa. A não ser que seja um uhum, remédio, tipo, eu tô morrendo de cólica renal, e eu chamei o cara do... Aqui é Globo, né? No Brasil, sei lá o que que o motoboy para vir. Claro, esse aí você vai querer que entregue em 5 minutos. Agora, eu comprei na Amazon um HD que vai te entregar em 2 horas, à custa de alguém estar correndo no trânsito, correndo risco e toda essa história. Será que precisa ser em 2 horas? Será que não dá para você esperar esse HD numa entrega normal, para que essa pessoa também não precise sair voando e chutando carros e arriscando, inclusive, no Brasil, a segurança, a integridade física dela, né? Hum, Então, eu acho que a gente usufrui do sistema, a gente fala mal da tecnologia, eu sou uma usuária de 15 aplicativos. hum. Então, assim, mas como eu faço uso disso, sabe? Então, eu vou voltar, gente, que não é não usar. Então, Adilson, não é, eu vou sair do sistema. Não, não vou sair do sistema, não dá. Está todo mundo É, preso no sistema e a gente beneficia do sistema, como falou o Edson. Não é, só a gente é vítima, como a gente é cúmplice do sistema. Eu acho que isso é é, importante a gente com pensar. A gente é certeza. vítima e cúmplice do sistema. Mas como é que eu posso ter menos disso na minha vida? Porque aí eu vou voltar na Ilha do Pacífico. Essas pessoas, claro, muito, né, comparar a Ilha do Pacífico com os países onde a gente mora ou com o Brasil, não dá para comparar. Porém, essas pessoas vivem lá num sentido de comunidade, que é uma coisa que falta hoje. Para a gente fazer comunidade, movimento, que o Edson falou, precisa ter comunidade. Nós não estamos... É uma dificuldade de montar comunidade, né? A não sei que seja comunidade para fãs, para coisas mais fã e de fãs, né? Não para coisas mais significativas. Lá eles estão, eles têm se ficou 2 dias para comer o ovo, sua amiga não morreu, que ela teve Não. que comer o omelete 48 horas depois. Ela não tinha um Amazon que leva em 15 minutos o ovo, ou a galinha para pôr o ovo na hora para ser quilômetro zero para ela, né? Hum, Então, acho que esse é o exercício que a gente pode fazer. Lembrando que a gente é partícipe também. Então, nós não vamos deixar de fazer, mas a pequena coisinha que eu posso fazer para me sentir, inclusive, gente, mais dono de si? Porque senão a gente fica com um discurso muito vitimista. É um sistema, eu não aguento, eu trabalho. Já é tudo isso sim, mas o papel de vítima a gente sabe que ele não ajuda muito, né? Porque você não é, supera isso, né? eu concordo totalmente com o que você está falando, mas eu ainda acho que o que acontece nas Ilhas do Pacífico acontece porque o sistema está funcionando dessa maneira lá. Sim, Então, sim. como o ovo chega uma vez por semana, a pessoa tem que se contentar com isso e esperar essa uma semana. Ah, e eu, durante um ano que eu agora fiquei sem trabalhar, eu me dei ao luxo, você sabe, de fazer as coisas com calma, porque eu não tinha essa uhum, pressão do trabalho. Então, entre ir pedir algo para ser entregue em casa pelo Uber Foods do supermercado em Lisboa, eu pegava, descia do meu prédio, caminhava 8 uhum. quarteirões e ia para um supermercado e comprava com calma e voltava. Mas eu podia me dar ao luxo de fazer isso, porque eu não estava com uma pressão de tempo. E eu não sei se as pessoas podem dar ao luxo hoje na Exato. sociedade que elas vivem
de fazerem essas pequenas escolhas. É isso que a gente tem que entender também. Numa Ilha do Pacífico, eles se dão ao luxo, não é que eles se dão ao luxo, porque o sistema é assim, não tem outra opção, eles vão fazer aos poucos. Agora, numa sociedade que vive a velocidade 2.0, que as pessoas estão trabalhando como loucas das 7 da manhã em chamadas até a meia-noite, quer dizer, as pessoas podem realmente se dar ao luxo de falar, não, é minha escolha, eu não vou pedir no aplicativo, eu vou caminhar, eu vou deixar de entrar nessa chamada do trabalho agora. Então, é um pouco difícil. Por isso que eu volto. Eu acho que existem escolhas pessoais, mas eu acho que o sistema precisa estar te ajudando nisso para que você possa ter essas escolhas. Igual assim, eu falei, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas eu tô numa sociedade onde me permite 4 horas, saio. Se eu precisar fazer alguma coisa nesse inteirinho, ocupar o tempo, eu não preciso estar ali, eu consigo. Eu não sei se a pessoa que está trabalhando em algum outro lugar, que pega 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar, ela tem tanto poder de influência, assim, ou de falar, não, agora eu vou olhar para dentro e não fazer parte do sistema. Porque o sistema também ele influencia. E você foi falando das Ilhas Pacífico, eu estava conversando com um casal de amigos que foi para as Ilhas Faroé. E aí eles estavam falando lá nas Ilhas Faroé, eles falaram assim, não, aí a pessoa, o pescador, ele troca peixe pela carne da ovelha, ainda hoje que troca porque o sistema funciona assim, e para eles ali ajuda, né? Então acho que assim, não tem eu não sei se é tudo muito vítima, assim. Eu acho que a gente tá tentando trazer uma luz dentro disso, né? O que a gente consegue fazer, mas olhar o entorno, né? E saber como que o sistema funciona ajuda. Sim, e é assim, quando a gente fala da pessoa que se deu ao luxo de tirar um sabático, ou que se dá ao luxo, se tem a vantagem de trabalhar até as 4 da tarde, versus aquele que trabalha 2 horas de condução, sim, mas em cada um desses personagens que você está falando, existe um coletivo muito grande. Existe um coletivo muito grande de Agilsons, existe um coletivo muito grande de Edsons, como existe desse outro grupo. Então, eu acho que, da mesma forma que nem tudo se aplica a todos, e nem a Ilha Faroé e Pacífico, etc., consegue ser replicável, porque não tem o sistema, porque não é só o sistema, é uma condição geográfica, é uma condição cultural, é uma quantidade de pessoas, enfim, tudo isso influencia. Mas cada um tem no seu dia a dia. Assim, gente, uma coisa se não está doendo, não precisa nem se preocupar. Se você está contente em correr, se você está contente que nunca tem tempo para nada, se você está contente com isso, gente, aliás, quem está contente com isso não precisa nem ouvir nosso podcast, porque vai perder tempo. Então, vamos dar para eles 1h30 do tempo deles. Né? Agora, assim, para quem está ouvindo, eu parto do princípio que quem está nos ouvindo aqui tem algum interesse parecido, porque senão não gastaria tempo em nos ouvir. Então, provavelmente são pessoas que entram em algumas dessas categorias que a gente falou. E cada uma na sua ótica pode falar, olha, dentro do que eu faço, qual que é a única coisa que eu poderia talvez diminuir? Qual que é os 10 minutos que eu vou ganhar por dia, mas que eu vou ter o prazo, porque meu ponto não é só criar o hábito, meu ponto é que quando você tem uma sensação de autonomia sobre a sua vida, você tem uma melhora na sua autoestima, você tem uma melhora no seu nível de energia, porque por algum momento na sua vida você parou de sentir que você está sendo governado e você está tomando as rédeas. Que seja meia hora na semana, mas durante meia hora você está se sentindo dono da sua vida. Então, eu acho que se a pessoa não está incomodada, muito obrigada, pode buscar outro tipo de entretenimento nesse tempo. Agora, se a pessoa está incomodada, é um exercício, e eu estou falando o que eu tento praticar para mim, gente, com erros e acertos, com incoerências, me matando de fazer coisa quando eu não deveria, mas é um exercício constante de ir buscando aonde eu consigo ser dona na minha vida, com a condição que eu tenha. E é da mesma forma que eu, sei lá, o meu colega que vai ter filho amanhã, o meu colega que está fazendo tratamento de quimioterapia, o meu colega que tem 4 filhos. Cada um desses vai dentro daquele seu nichinho falando, aqui é o momentinho que eu vou me dar para me sentir
dono da minha vida. E talvez isso me dê coragem, me dê confiança, porque aí quando você começa a pegar o gosto, é que nem atividade física, né, gente? Todo mundo começa e reclama, né? Quem não ama atividade física. Só que depois que você pegou o ritmo, o que que acontece? Você já não quer deixar porque você sente falta quando você não faz. Então, é esse exercício que eu estou tentando propor. Hoje eu estou zero Cavaleiro do Apocalipse. Vocês dois estão Cavaleiros do Apocalipse hoje. Acho que a minha roupa, assim, com uma salmão. Não, Tem que ser. não é um apocalipse, eu acho que é só analisar o que está É, acontecendo, né, na Sim. verdade. Eu acho que existe coletivo, com certeza, mas uhum. para que esse coletivo ele consiga sobreviver numa sociedade paralela, Não é sabemos, é um complicado, experimento. porque você tem ainda, depende de muita coisa ainda que está no sistema, que te direciona de volta a ele. Eu acho que tem uma reflexão assim. Onde que eu vivo? Que sistema é esse? Qual que é a minha parte nele? E o que que eu preciso para sobreviver e me sentir como Isso, indivíduo ali? Eu legal. acho que é isso que a gente vai poder fazer. A gente vai ter que, cada um vai ter que colocar num contexto aí, É isso né? aí. Eu dentro desse contexto, aonde que eu tô, em que parte de classe que eu tô, o que que eu tenho influência, o que eu não tenho e o que que eu preciso. Sei lá, eu preciso comer, eu preciso ter teto para morar, eu preciso ter isso. Então, a maneira que me sobra aqui é eu vender a minha mão de obra no trabalho. Uhum. Veja bem. Eu quero ter emprego mais rápido, que tipo de emprego que eu quero ter, ou eu não quero ter emprego, vou empreender, sei lá, vamos lá pensar. E aí, eu quero ser uma pessoa que vá ter mais acesso, e para isso eu vou precisar ter mais dinheiro, então eu vou ter que estudar e me qualificar mais para ser visto como uma maior valia dentro desse sistema que a gente está. Então, né? A minha resposta é assim: entende o contexto que a gente está, né? Em que cada um tá, né? E o que que você quer como indivíduo e como que você faz para sobreviver aí. Em alguns momentos vão ter ações individuais que você vai conseguir fazer no seu dia a dia. Em alguns momentos você vai ter que fazer parte de um coletivo para ter uma Uhum. conquista, né? E aí vai assim, a gente vai lutar para uma comunidade que vai construir casas ou não sei. Eu acho que essa ponte ela precisa existir, mas ela vai precisar de uma reflexão um pouco maior. Não é muito simples a resposta, assim, né? Eu Não, acho que não não tem tem resposta fórmula, simples, né? né? Vivemos momentos complexos, gente, né? Não dá para ser Uhum. simples. Isso é igual física quântica, não dá para entender nunca, mas dá para tentar fazer o exercício, né? E tudo É. se trata aqui de tentar viver, não vou nem falar com mais propósito, tentar viver com o melhor, com uma sensação melhor, seja Hum, ela o que for, né? Uhum. Assim, não viver se sentindo não vivendo, né? Sobrevivendo, ou mais que sobrevivendo, zumbizando, eu diria. É tentar viver o melhor possível dentro das circunstâncias que coube a cada Uhum. um de nós, nesse Uhum. grande Netflix. Com isso a gente termina, né, gente? Ó, vou dar uma Nessa dica. grande Matrix aqui, chamada vida, né? Exato, e cada um no seu Hum, personagem, né? Eu vou dar uma dica de um filme, eu não sei onde, em que plataforma tá, eu assisti no Filmin, que é uma plataforma mais de, né, filmes mais assim de arte e tal, mas é muito legal porque vai meio que encerrar aqui, encerrar o assunto, porque é um filme feito na Ucrânia em 2024, se não me engano, então para mim me surpreendeu como eles conseguiram produzir, fazer um filme no meio do país em guerra, né? E o filme chama You Are the Universe. E o filme é um futuro distópico onde um cara, para não dar muito, não vou dar spoiler, mas para falar o logline do filme, ele tem que fazer uma viagem espacial que leva 2 anos para ir, 2 anos para voltar. E nisso que ele está indo, o mundo acaba. E ele Uhum. supostamente é a única pessoa em todo o universo. Então é um filme muito interessante. Eu não vou falar mais sobre o que é o filme, mas porque fala assim, fala sobre muitas dessas angústias que a gente está falando, sobre esse sentido que a gente quer dar para a vida, sobre o que é a vida, sobre o que é a vida sozinho, né? Qual é o papel de você ter outro na sua vida, validando que você está vivo. É muito legal. A única companhia que ele tem nessa primeira etapa é um robô,
Então, gente, assim, vocês conseguirem assistir, é muito bacana o filme, assim. E fora que fazer um filme na Ucrânia, na guerra, assim, só por isso eu acho que eles já deviam ganhar uma menção honrosa. Como chama novamente? I am? You are the universe. You are the user. You are the universe. Oh, the universe. You are the universe. Aparentemente só sobrou ele. Gente, a cena é hilária. O mundo acabando e ele resolveu esses problemas dentro da nave sem saber que o mundo acabou. Vou anotar Tem que aqui tentar também. assistir. Muito bom. Isso aí, meus queridos. Agora a gente pode fazer o teaser da próxima sessão, só que eu não estou com ela aberta aqui. Ok, A tá? próxima sessão, abre lá, amiga. Então, peraí, depois a gente vai editar essa parte aqui, põe uma pausa, depois eu apago na edição. Depois de alguns minutos que a gente ficou aqui na discussão, qual vai ser o próximo assunto? Então, para o nosso podcast, próximo podcast quinzenal, o assunto vai ser o seguinte: se você não pudesse mais se aposentar e tivesse que trabalhar até o fim dos seus dias, o que você gostaria de fazer? Vai pensando aí para a gente discutir. Até a próxima. Obrigada.